Ela está aqui, sempre bonitinha, a doutora Isabel Martinez, falando de depilação a laser. Tudo bem, lindeza? Bem. Tudo, e você? Tudo bem. Depilação a laser é indicado para todo mundo? Não. Tá vendo? Não é tão simples como a gente imagina. Todo mundo acha que é simples. Vou lá, faço uma depilação e tal. Logo ali. É. Tranquilo, não tem problema nenhum, mas não é bem assim, né? Tá. Nós temos imagens? Temos. Sobre depilação a laser. Vamos ver Temos. então. Olha, esse daqui é um vídeo que mostra exatamente a sua pergunta. Depilação a laser, o que que ela é, tá? O que que acontece? Esse vídeo, ó, esses são os raios de laser, tá? Ou de luz. Isso que tá passando. Tá? Isso que tá passando, Tá. tá? Esse daqui é o pelo. Então, em casa, só para as pessoas se situarem. Isso aqui é embaixo da pele, o pelo. Sabe quando você fica, quando você pega, tem frio, aí o pelo eleva? É esse músculo aqui que eleva ele. É só um comentário, porque as pessoas... É só uma curiosidade, sabe? O que que acontece? O raio laser, ele vai alterando o pelo, tá vendo? Tá. O pigmento. Ele vai agindo na melanina, olha, você tá vendo? O pelinho tá ficando meio zangado, meio murchinho. Isso é o efeito da luz. Exatamente isso. Isso é o efeito do laser. Então, nós começamos... Nossa, vocês começaram pelo tratamento? Sim, para as pessoas já entenderem. Porque a pessoa fala, depilação a laser, o que que é? É isso aqui. Tá. Tá? O alvo do laser, ou o alvo da luz, é a melanina. É aquele negocinho preto que tá lá embaixo. Perfeito. Tá? Perfeito. Aí, se eu comecei do final, do depilação, como trata, por que que é indicado em alguns casos? E essa é uma dica que a gente veio trazer. O vídeo era para vocês assim, nossa, tem uma coisa passeando, um laser passeando, que é aquilo que todo mundo fala, depilação, depilação, depilação. Tá. E por que alguns pacientes, né, alguns vão lá só para fazer por estética, certo? Agora, alguns sempre têm alguns probleminhas, nos quais este laser que depila, quer dizer, que o alvo dele é a melanina, aquela corzinha escura do pelo, tá? Ele serve para quê também? Será que ele também serve para doenças? Sim, olha que interessante. Vamos supor, o rei aqui, você corte o pelo, tá? Eu usei uma lâmina, cortei o pelo e olha que interessante. Eu posso ter uma contaminação, uma bactéria, aí eu tenho uma repilação, a pele forma novamente. Aí existem pessoas que fazem foliculite ou pseudofoliculite. E sempre recorrente, o que que é isso? É aquele pelo que encrava. Olha por quê. Existem uns pelinhos que eles nascem meio curvos. Voltam para a pele. Exatamente isso. Então aqui é só para mostrar para vocês assim, estou me depilando normalmente. E por que que algumas pessoas têm e outras não? Porque alguns pelos têm essa alteração, é um problema dele. A curvatura dele já é alterada. Aí ele nasce, quando ele nasce, ele vai para dentro da pele, que é onde nós chamamos de pelo curvis, porque é curvo, tá? E você desenvolve uma foliculite ou uma pseudofoliculite. Então, isso responde um pouco das perguntas que às vezes as pessoas fazem assim, olha, eu tiro e fica inflamado. O laser serve? Sim, o laser serve. Por quê? O laser da depilação, o alvo dele é a melanina. Se o alvo dele é o escuro, tá? É aquele pigmento, tudo que tiver pigmento ele vai ajudar. Mas eu só faço isso por estética? Não. Porque de tanto você manchar e infeccionar, pode ver em casa que às vezes a pessoa fica o quê? Toda manchada. E tem uma outra coisa também que hoje tem se observado que a depilação a laser serve também. Existem algumas doenças, por exemplo a hidradenite, tá? Que a gente chama de acne inversa, porque ela acontece em algumas regiões, só que ela começa às vezes como um comedão, aquele cravo, tá? Em regiões de dobra, por que que é inversa? Porque em regiões de dobra, axila, virilha, tá? Só que ela nunca cicatriza. Olha só. E aí, quem tem sabe do que eu estou falando. Ela sempre tem aquela inflamação naquela região, dolorida, ela até acha que é um furúnculo e não é, tá? O laser hoje em dia também pode ajudar. Não significa que é um tratamento definitivo nos casos da hidradenite, porque às vezes você tem que lançar a mão de antibiótico, essas coisas assim. Perfeito. E por que que o laser ajudaria? Olha que interessante. Isso daqui é só também uma curiosidade, tá, gente? Eu trago essas curiosidades porque quando vocês leem sobre laser, tudo é laser, luz pulsada, o que que é? Por que que existe essa diferença? Isso aqui é só um exemplo de como a luz, tá? Tem comprimento de onda. Luz
Tem um comprimento de onda. O que é isso? É até onde ela vai. Sei. Tá, Rê? Então, assim, ó, essa daqui, ela pega só a parte superior da pele. E aí, ó, quanto mais longa, mais profunda. Isso daqui é um exemplo de luz. As luzes, né, a low light terapia, a luzoterapia e o laser, ele tem exatamente isso. Um comprimento de onda que significa o quê? Ó, aonde ela vai? Até onde meu grito alcança. Mais ou menos assim, né? Então, eu preciso desta faixa para pegar a melanina. E nos lasers, o 800 e pouco nanômetros, essa faixa para pegar a melanina. Tá? Exatamente isso. Então, em casa, a ideia hoje, porque assim, as pessoas falam muito depilação a laser, elas não dão nem importância. Mas ela ajudaria muito, porque muitos pacientes têm essa questão da acne, dessa questão da doença em si, fica manchando e não dá tanto valor a isso, tá? Aí eu trouxe uma dica para você em casa, assim, super fácil, que você, mãe, vó, vai poder guardar também para sua neta, para sua filha, tá? E um detalhe, não é só mulher que faz depilação a laser. Claro. Homens também, porque o homem tem muita pseudofoliculite de barba e fica todo manchado e machuca. Também é indicado o laser, porque isso é um tratamento. Sim. E essa é uma simples dica para casa, né? Dicas para depilação a laser. Exposição solar antes e depois, eu posso? Não posso, tá? Por quê? Quando você pega sol, se não fica moreninha, eu estou ativando a minha melanina. O laser não vai, eu mostrei que ele vai atrás da melanina, do pigmento escuro. Isso. Então eu posso manchar a pele. Por quê? Porque a melanina está ativa. Então fica a dica. É só, gente, eu trago isso para vocês pensarem, porque quando você começa a associar, sabe, assim, uma coisa com a outra, fica fácil de você entender em casa. A segunda dica, cuidado com cremes à base de ácido. Então, isso é uma dica até para quem faz depilação a cera, tá? Estou fazendo um tratamento com o meu médico, estou usando ácido, cremes à base de ácido. Aí a pessoa esquece, vai lá e faz depilação a cera. Vai manchar, porque tá com a pele muito sensível. Pode machucar, quer dizer, vai manchar, eu estou assinando embaixo, mas assim, pode manchar, pode machucar. E quanto à depilação a laser, tem que falar com o seu médico. Provavelmente ele vai estar te tratando, ele fala, olha, aqui você vai usar desta forma, parar nesses dias, porque até existem alguns ácidos que a gente utiliza, mas na maioria deles, os retinóicos, a gente tem muito cuidado, tá bom? Sim. E usar protetor solar sempre. Claro. E não depilar com cera. Sim. Tá? Antes da depilação a laser. E siga a orientação do seu médico. Por que não depilar com cera? Eu não tenho que pegar o pelinho? Sim. A melanina está no pelo. O laser só vai funcionar se tiver pelo. Quando eu arranco com cera, eu puxo tudo. Então eu não vou conseguir atingir meu alvo, porque eu não vou ter melanina embaixo. Perfeito. Vamos para mitos e verdades? Vamos. Então vamos lá. É mito ou verdade que a depilação a laser é definitiva? Ai, adorei essa pergunta. É assim, depilação a laser é definitiva. Quando eu falo definitiva, não vai nascer mais nada. Não é assim que nós podemos falar. Lembra que eu mostrei o músculozinho lá? Sim. Que fica no pelo? Ali, abaixo desse músculo, ficam algumas células que nós chamamos de totipotenciais. Elas podem se desenvolver novamente em novo pelo. Entendi. Então, falar que é definitiva é um mito. Os Estados Unidos usa assim, semi-definitiva, diminuição temporária dos pelos, tá? Por quê? Porque você diminui, mas se você tiver alguma alteração hormonal, alguma outra alteração que estimule aquele pelo, pode não voltar como era antes, mas vai voltar levemente. Então, falar que nunca mais você vai ter pelo não é uma realidade. Perfeito. É mito ou verdade que não pode ser feita na região íntima? Muito interessante essa pergunta. Às vezes as pessoas têm medo. É um mito ou verdade? Não pode? Pode ser feito na região íntima, tá? Não tem problema nenhum, então é um mito, não é que não pode. Pode. Tá. É mito ou verdade que a depilação a laser impede o aparecimento de pelos encravados? Ah, muito. Ó, gente, muito legal. A nossa brincadeira de vir do final, tá? De mostrar o nosso laser caminhando em cima dos pelos, tá? E eu mostrar para vocês por que a depilação a laser transformou-se até numa pauta. Porque você justamente impede um problema. O pelo encravado que as pessoas falam é exatamente isso, a pseudofoliculite, aquela coisa assim. Porque o pelo, ó, eu fiz o desenho, ele pode nascer curvo, então ele crava, ele tá ali.
Aí nasce a pelinha. Exatamente. Então, eu consigo melhorar sim, por quê? Eu vou matar o pelinho lá embaixo. Perfeito. É mito ou verdade que existe apenas um tipo de laser para depilação? Ai, adorei essa pergunta. Adorei a pergunta. Um tipo de laser. As pessoas imaginam, por isso que eu trouxe aquelas luzes, tá? Aqueles comprimentos. E existem mais outros comprimentos de onda em relação aos lasers, tá? Existe um apenas tipo de laser? Não. Até porque alguns tipos de laser que eu utilizo em pele branca, eu não utilizo em pele morena. Ah, muda. Muda, tá? Isso é muito importante, tá? Pele morena pode fazer depilação a laser? Pode sim, porque existe um laser específico para a pele morena. E negras? E negras, exatamente isso, tá? Então, assim, existe tudo para todos, é só a questão da indicação. Perfeito. Por isso eu não tenho só um tipo de laser para depilação. Perfeito. Temos perguntas das pessoas que estão em casa e a gente responde enviada pela Daniela. Tem alguma contraindicação nesse tipo de depilação a laser? Dani, obrigada pelo carinho. Tem sim, Rê. É muito importante você conversar com o seu médico. Por quê? A depilação a laser, ela faz, quando você atinge a melanina, né, que você atinge o pelinho, ela faz um leve processo inflamatório, fica vermelhinho, tá? Esse processo inflamatório pode gerar em alguns pacientes que têm a tendência, por exemplo, paciente com vitiligo, paciente com psoríase, tá? Pode gerar um fenômeno, que a gente chama de Koebner, é um fenômeno, é um nome só, mas quem tem sabe, que pode transformar numa lesão, vitiligoide ou psoriática, tá? Algumas doenças também autoimunes, tá? Porque isso não deixa de ser, o laser pode ser a luz pulsada ou o laser é uma luz, tá? Então você tem que, se você tiver alguma doença como lúpus, cutânea, essas coisas assim, tem que conversar com o seu médico. Então, Dani, adorei a pergunta. Tem sim uma contraindicação relativa que a gente diz, porque você tem que questionar com o médico o custo-benefício disso, e absoluto em que não pode nada. Converse com o seu médico para saber, tá? Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Lívia. Desde adolescente, meus hormônios são loucos. Já fiz diversos tratamentos, mas nada resolveu até hoje. O que mais me incomoda são os pelos no rosto e na barriga que crescem constantemente. No meu caso, pode acontecer de a depilação a laser não dar resultado? Nossa, Lívia, olha, muito obrigada, tá, pela pergunta. Fantástica. Tá? Assim, eu fico assim meio boba, porque é que eu gosto tanto, assim, é tão legal, é um caso clínico, basicamente. Assim, Lívia, obrigada, tá, por participar com a gente, assim, o que acontece? Olha só como é interessante, gente, é tão importante você entender o processo que vocês em casa já vão me ajudar a Lívia. Ó, ela mesma está relatando que os hormônios dela estão loucos, né, teve alguns problemas e começou a nascer pelo, né, no rosto e na barriga, tá? Então, quer dizer, eu tenho um fundo hormonal, neste caso. Aí ela me pergunta se a depilação a laser pode não dar resultado. Lembra que eu falei que ela não é definitiva? O que acontece? Eu vou matar o bulbo, né? Vou matar o pelinho naquele momento, mas eu vou ter aquelas células lá guardadinhas que ao estímulo do hormônio pode estimular um novo crescimento. Então, Lívia, é assim, você vai ter um resultado, mas não significa que ele vai ser duradouro e nem do modo que você quer, porque geralmente a gente quer que não nasça nada, né? Se o desejo, né? Nós queremos, nosso desejo é não nascer nada. Não, mas você pode sim ter o resultado porque o laser vai agir no pelinho, momentaneamente ele vai matar aquela região, tá bom? Aqueles pelinhos, tá? Mas você pode vir a ter novamente, eles podem crescer. Por quê? Por causa dos hormônios. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Fernanda. Tenho foliculite na região da virilha que vive inflamando. Até nódulo já tive que precisou ser drenado. O laser pode me ajudar? Fernanda, muito obrigada por participar com a gente. Obrigada por esse carinho tão grande. É assim, olha, conversa com o seu médico, porque assim, o laser pode te ajudar, mas seria muito interessante até olhar para ver se você tem só uma foliculite recorrente, se tem uma outra coisa em que a gente consegue tratar de uma outra forma. Mas o laser pode sim te ajudar. Se for foliculite, ó, eu tenho pelo, foliculite, tá? Vai matar o pelo. Se eu não tenho pelo,
que nasce curvinho, que acaba gerando um processo inflamatório infeccioso nele, eu não tenho por que ter o problema. Então, ele vai ajudar. Claro. Próxima pergunta, enviada pela Zilda. Depilação a laser pode deixar manchas escuras na pele? Zilda, obrigada pelo carinho. É assim, ó, depilação a laser pode deixar manchas escuras? Lembra que eu deixei aquelas dicas simples, mas são importantes, tá? Depende do laser, depende da pele, depende se você tomou sol ou não, depende da reação. Por isso, na maioria das vezes, você começa o laser com uma energia às vezes mais baixa e vai adaptando. Mas ela pode? Pode. Todo procedimento que você fizer na sua vida sempre pode gerar alguma coisa. Por isso é muito importante você conversar com o médico, saber o que pode acontecer e analisar. Pode? Pode. Aí tem que ver o tipo de pele que a Zilda tem, tá? Como está a condição e falar com o médico os seus medos, tá Claro. bom? Próxima pergunta, enviada pela Carolina. É verdade que a depilação a laser não funciona em pelos claros? Carolina, muito obrigada, tá? Obrigada pelo carinho de vocês participarem, assim. Por que não funciona em pelo claro? Você em casa vai me ajudar. O pelo claro, ele é claro, branquinho, ó, branquinho, ó. O meu laser, ele vai no alvo do preto, não é na melanina. Então, é por isso que o laser não funciona. Porque o alvo dele é o preto. Se eu não tenho o preto, eu não vou enxergar. Eu não enxergo o branco. Então, eu não vou funcionar. Cada vez mais, estudam-se novas técnicas, aí tem uma questão de, vamos usar uma substância para poder chegar na base do pelo, ou vamos usar um laser, por exemplo, que eu consiga... Olha a viagem, tá, gente? Pra vocês terem noção. Vamos pensar num laser que eu consiga matar aquela região abaixo do pelo, eu tenho vascularização, que chegue nessa região por aquecimento e eu consiga alterar a célula... Se pensa, né, pensa-se nisso, perdão, o vocábulo, pensa-se nisso, mas o que acontece? Não é 100% de certeza, então eu não posso falar para você que existe. Então, a resposta é, o pelo claro não funciona? Não funciona, porque, ó, o laser não lê isso aqui, ele só lê o preto, ó, na diferença. Obrigada. Próxima pergunta, enviada pela Tatiana. Quantas sessões são necessárias para o tratamento funcionar e qual o intervalo entre as sessões? Nossa, Tatiana, muito legal a sua pergunta. O que acontece, tá? Depende do laser, tá, que a gente utiliza. Eu tenho uma intensidade, Sim. tá? Então, assim, eu tenho um intervalo o intervalo da sessão depende do crescimento do pelo. Quantas sessões depende do laser que eu uso, além de depender do nascimento do pelo. Então, olha que interessante, nunca é uma, já vou avisar pra vocês, tá? Porque eu geralmente tenho que pegar o pelo lá embaixo, aquele que tá nascendo piquititico, tá? É esse que eu tenho que matar. E Deus é tão sábio que eu vou fazer uma pergunta pra vocês em casa. Vocês perdem todo o cabelo e nasce de novo? Não. Você sempre tem cabelo, não tem? Por que você sempre tem cabelo? Cai, mas você sempre tem cabelo. Porque cada cabelinho está numa fase de crescimento, para você sempre ter o cabelo. Então, é por isso que você tem que fazer algumas sessões de laser, porque eu tenho que pegar a fase anágena e eu só pego ela em um percentual daqueles pelos. Então, sendo objetivo, eu só quis explicar para você o porquê, para vocês entenderem, assim, vão ser algumas sessões, tá? 6, 8, depende do laser que eu vou utilizar e depende também do paciente, tá? Da condição clínica do paciente. E o intervalo geralmente é entre 30 e 45 dias. E por quê? Por causa do crescimento de um novo pelo, que eu tenho que pegar na fase anágena. Perfeito. Mais uma pergunta, enviada pela Mari. Gostaria de saber se pode fazer depilação a laser em toda a região íntima. Tá. Mari, obrigada pela pergunta. Pode sim, tá? Assim, pode ser feita em toda a região íntima, não tem problema nenhum, tá bom? Logicamente orientada, observando se não tem nenhum machucado, nenhuma lesão, pode ser feita. Até porque foi como eu disse anteriormente, o laser, ele te ajuda em muita coisa, tá? Tanto nas manchas, como nas doenças, como naquele caso da paciente, por exemplo, que falou que sempre tem em processo inflamatório e machuca e dói. Gente, ninguém precisa ficar vivendo com dor, né?
ele vai te ajudar. Então, não tem problema, Mari, você pode fazer. Se não tiver nenhuma contraindicação para você, você pode fazer sem problema nenhum. Próxima pergunta é enviada pela Janaína. Quem tem vasinhos e varizes pode fazer depilação a laser nas pernas? Esse método pode prejudicar a circulação nesses casos? Janaína, obrigada pelo carinho da pergunta. Gente, se deixar a gente, eu fico aqui assim, olha. O que acontece? Muito interessante a sua pergunta, tá? Lembra aquela foto que eu mostrei, que todas as luzes e lasers, eles têm um comprimento, cada um tem uma cor e vai num local, tá? Janaína, o laser para vaso é um laser com um comprimento de onda específico que eu uso para vaso. E ele não vai te prejudicar na questão da circulação, porque quando nós falamos em circulação, é uma questão de circulação mais profunda, tá? Então eu sei que as pessoas às vezes olham e falam assim, eu tô aqui com os vasinhos, isso vai me machucar, me prejudicar. Não, não vai, tanto que você seca vasinhos, tá? Pode ficar tranquila que se você fizer depilação a laser nesta região da perna, não tem problema nenhum. A única coisa que se tem cuidado é se você não tem contraindicação para fazer, tá? Mas em questão aos vasos, não há problema nenhum. Existe laser para vaso. Acho que talvez a sua pergunta seja essa, porque você fala, mas tem laser, já ouvi falar que tem. Tem sim. Alguns vasinhos a gente tira a laser, mas é um Nd:YAG 1060, é um comprimento de onda específico para isso. Tá? Mais uma pergunta, enviada pela Ana Aparecida. Opa! Meu marido sofre de foliculite na barba. Ele pode fazer esse tipo de depilação? Ana, muito obrigada por estar com a gente. Pode sim, tá? E eu gostaria de deixar um recado super legal. Gente, converse mesmo. Eu sei que a esposa, ela cuida muito do seu marido. Então, a questão o que vocês vão observar, tá? Se tiver foliculite, aonde eu tenho foliculite, não importa que seja barba, essa região daqui, você pode tratar, tá? Não tem problema nenhum, pode falar com o seu marido. E eu sei que homem tem medo de sentir dor, né? Então ele fala assim, não vou fazer isso daí porque vai doer, tá? Não tem problema nenhum, tá? Ele pode fazer a depilação, tá? A laser sem problema nenhum. Não tem, se ele não tiver contraindicação, tá? Mas funciona muito bem e hoje até os homens fazem só para, desenhar, porque as pessoas hoje estão acostumando até a usar mais barba, né? E no desenho da barba você pode fazer pontual, porque não quer dizer que você vai fazer o laser para a barba, que você tem que fazer toda a barba, tá? Você pode fazer pontual, sem problema nenhum. Tá? Mais uma pergunta, enviada pela Vanessa. Fiz a minha primeira sessão de depilação a laser nas axilas na semana passada, mas a região continua vermelha e com uma certa crostinha. Isso é normal? Quanto tempo devo esperar para passar desodorante? Vanessa, obrigada pelo seu carinho. Olha, eu não posso te dizer se é normal, porque falar questão de crostinha eu não tô vendo. Então, é uma coisa que a gente não tá vendo. Mas, o que eu sugiro? Se estiver te incomodando muito, eu sempre falo isso, tá? Se estiver te incomodando muito, conversa com o seu médico que fez. A questão do desodorante só tem que tomar muito cuidado, porque alguns são à base de álcool, né? Aí pode arder, machucar, eu acho que não é o ideal. Mas quando você fez a sua depilação, deve ter uma orientação lá, quanto tempo depois usar o desodorante ou não. Conversa com o seu médico que fez, bate um papo com ele ou quem fez sobre a supervisão, né? Porque hoje nós temos clínicas também com pessoas habilitadas a fazerem. Pode conversar com eles e ver, dá uma olhadinha, não custa nada. Porque é até um alerta que eu deixo. Às vezes, o que acontece? Para nós, uma crosta é uma visão, né? Isso aqui é uma crosta. Sim. Para a pessoa em casa, ela pode achar que aquilo é uma crosta e não é, como ela também pode achar que não é, tá? E ser. É muito interessante isso, porque às vezes a gente fala assim, se tiver um vermelhinho, aí ela tá lá com um vermelhão, ela fala assim, não, mas eu achei que era normal. Na dúvida, eu vou te deixar um conselho com todo carinho. Vá, procure. Tá estranho, tá diferente, procure e converse. Perfeito. Doutora Isabel, o site da doutora Isabel é clinicamartinez.com.br, Martinez com Z. O Instagram é @clinicamartinez e no Facebook, doutora Isabel está como Martinez Clínica, sempre com Z. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer. Que eu não posso falar muito, não, porque hoje eu tô no time. Mas queria agradecer. Não olha pra mim assim, não, você viu. Eu vou chorar aqui.
Eu queria agradecer o carinho de vocês, porque assim, é maravilhoso, tá? Eu sei que assim, eu falo toda hora, eu falo carinho, carinho, mas é que o mundo deveria ter mais isso. E quando você fala nisso, e eu vejo, assim, todos nós aqui, é que as pessoas às vezes não têm noção do que isso aqui é uma família. E é uma bênção. E muito obrigada pelo seu sorriso, pelo tanto que você tem levado as pessoas em casa, assim, motivação, sabe, autoconhecimento. É divino. Muito obrigada, obrigada ao Silvinho, obrigada a todos vocês aqui. Gente, vocês não têm noção do outro lado de como isso aqui é uma família abençoada. Quem agradece somos nós, viu? Com Deus, bom final de tarde, tá? Obrigada.